Olá a todos e todas. Esse é mais um episódio da nossa série que investiga as performances, as interpretações dos concertos da Bach Society. A gente olhando com uma lupa, com mais profundidade dentro da obra. É um trabalho bastante difícil, não é apenas tocar as obras, mas sim existe todo um trabalho de pesquisa, escolhas. Então a gente gostaria de compartilhar esse momento muito especial aí com vocês. Agradecer nossos apoiadores, pois graças a eles é possível essa série, né? E que já está há mais de 2 anos. E agradecer ao meu querido amigo Érico Marques, que é o nosso oboísta e que está junto agora com a Bach Society também, participando dos concertos, e é o solista do concerto de Marcello. Olá, vai ser um prazer conversar com vocês. Então, vamos começar. Bom, esse talvez é o concerto número 1, quando se fala em oboé, que está em todos os discos de concertos de oboé, né? Com certeza. É um dos concertos mais famosos, eu acho, junto com o concerto de Albinoni. Já me falaram, oboístas já falaram que não é um dos mais famosos só do barroco, mas também é um concerto que eternalizou, né? O instrumento, enfim. E você vai encontrar muitas transcrições desse concerto, tanto para... Tem a transcrição do Bach, que foi o que a gente tocou, mas tem muita transcrição para órgão, muito arranjo para flauta doce também. É um concerto que realmente ficou muito famoso, e não só atualmente, mas na época. Mas o interessante é que não é tão tocado pelos oboístas barrocos. É mais tocado por oboístas modernos do que oboístas barrocos, por incrível que pareça. Sabe que isso também, nessa versão, o Bach, lá na época de tão famosa essa obra, ele fez uma transcrição para cravo solo. Isso foi mais ou menos na época que ele estava em Köthen, mais ou menos não, foi na época que Bach estava em Köthen. E o príncipe, quando veio da Holanda lá, trouxe vários manuscritos de compositores italianos, obras de Vivaldi, e o Bach gostou, se interessou por aquela obra e compôs várias transcrições para cravo, para órgão também. E esse concerto realmente foi um concerto muito especial, porque nessa transcrição o Bach ele coloca coisas que, por exemplo, o Marcello não colocou. Mas também agora falando em Marcello, é Alessandro Marcello ou Benedetto Marcello, são 2 irmãos, né, compositores da mesma época. Eu já vi isso escrito em concertos, né, lá em CDs, inclusive, né, com Alessandro Marcello ou Benedetto Marcello. O interessante é que a cópia do Bach ela é mais antiga do que a versão que chegou pra gente do Marcello. A primeira edição que existe hoje, né, é uma edição essa do Roger, né, da filha, na verdade, do Estienne, né, então, e é de que ano? É de 1717. 17. Do Marcello. E o manuscrito do Bach é provavelmente 14, 15. E é provável que esse manuscrito do Bach, ele tenha se inspirado, ou ele fez o arranjo numa versão diferente. A versão de 17 provavelmente era uma versão um pouco diferente dessa que o Bach teve acesso quando ele fez o arranjo. E essa peça ela circulou muito, né? Ela foi muito copiada na época. Fez muito sucesso. Uhum. E até por isso que os editores, né, se interessaram em publicar ela. Justo. Né? E aí essa confusão entre se era o Alessandro ou era o Benedetto é justamente porque as obras do Alessandro, ele geralmente assinava com um nome fictício. E esse concerto foi um dos poucos que ele assinou com o nome dele. Uhum. E por essa divergência, e o mais conhecido na época por Marcello era o irmão, que era o Benedetto, essa peça foi atribuída como se fosse do Benedetto. Depois, no século XX, foi quando eles fizeram todo o estudo da origem da peça, e aí eles entenderam que não, ela é do
Alessandro Marcello, e a tonalidade original era, sim, em Ré menor. Então, os oboístas modernos passaram a ter mais acesso e a tocar mais essa versão. É muito interessante, né, como ele também explora esses momentos do tutti, que o tutti é o momento que a orquestra toca, né, o tema, digamos, mais ou menos, não é bem isso, né, mas é que todos estão tocando, né, e daí de repente entra o solo, que é, enfim, é o solo do oboé. Em alguns momentos ficam apenas os violinos acompanhando, né, e depois o oboé continua tocando e entra então o baixo contínuo. Então, o baixo contínuo é o violoncelo, que toca uma linha, né? Não necessariamente o violoncelo é o baixo contínuo, mas baixo contínuo é a prática de se improvisar também, assim como também o Érico improvisa, faz algumas escolhas, né, nas notas. O cravo também, a parte do cravo, na verdade, o que tem escrito é somente isso. Só a mão esquerda, né? E a mão direita toda ela é improvisada, então eu posso... Sei lá, eu posso ir brincando, então, nessa realização. Que ela dá também o suporte harmônico também, né? Mais ou menos como o piano na MPB ou no jazz, que também faz essa harmonia. Mas é muito rico, porque ele utiliza um pouco do acompanhamento das cordas e o acompanhamento também do baixo contínuo. É interessante que, bom, eu toquei várias vezes o concerto com o oboé moderno, e para mim foi esse trabalho de pesquisa, não só da partitura, mas da ornamentação, do próprio estilo e do instrumento também. A sensação é como você está competindo com arco e flecha, com todo o equipamento moderno que tem, e de repente você tem que voltar para o arco e flecha da era medieval, assim. É um modelo muito diferente, é uma forma diferente. Então esse trabalho de pesquisa foi muito interessante para mim como oboísta, e mesmo da própria versão, de trazer justamente essa versão ornamentada. Claro, o Bach escrevendo a própria ornamentação é sempre muito interessante, e claro que eu não conseguiria escrever uma ornamentação como essa, então... Acho que ninguém conseguiu até hoje. Mas a gente tocar isso e explorar essa versão que até então eu ainda não tinha tocado foi bem interessante, eu acho que... E uma pergunta, assim, a questão... Você que já conhecia tanto, né, no oboé moderno, se deparar com um instrumento, entre aspas, né, mais primitivo, assim, né, ele não tem chave nenhuma aqui, só tem os furinhos, na verdade tem apenas essas... Tem só uma chave. Exatamente. No oboé moderno, todas as notas. Todas. Absolutamente todas, né? Mas isso também, ele traz uma dificuldade técnica, né, na execução, né, mas também ele dá coisas riquíssimas, né, assim, de sonoridades, coisas que as chaves acabam pasteurizando, vamos dizer assim, né? Justo. Essa é uma das coisas que, para quem não conhece o oboé moderno, ele geralmente é de uma madeira preta, todo cheio de chaves. Então você vê ele mais brilhar com chaves do que você vê a própria madeira. Uma vez me falaram que o oboé... Uma menina falou que parece uma boca assim com alguém com aparelho nos dentes. Exatamente, exatamente. Parece... você vê o instrumento todo brilhando. E tudo aquilo são chaves. Então, quando eu não tenho contato com a madeira, por exemplo, quando eu estou tocando, a não ser o polegar, mas, em geral, eu estou sempre em contato com metal. E vir para esse instrumento, que voltei a ter o contato com a madeira, e com esse instrumento sem todos esses recursos que são interessantes, porque para o repertório de oboé abriram muito as possibilidades, mas perdeu também muita coisa. E realmente a parte
de sonoridades, as tonalidades, cada nota ter uma cor diferente e quando eu estou tocando uma certa escala, ela vai soar de um jeito diferente. No oboé moderno, você tende a soar tudo igual, independente da escala. Então, isso realmente, essas cores são um trabalho muito... Foi incrível, assim, descobrir. E até, como músico, ter contato com esse tipo de coisa. A nossa escolha, a gente decidiu então, já que existe esse documento, essa versão de Bach, só que não é uma versão de orquestra, uma versão para cravo solo, nós decidimos pegar o material de orquestra do Marcello e colocar alguns elementos que o Bach colocou a mais e que não estão na partitura do Marcello. Esses elementos a gente chama em música barroca de ornamentação. Por exemplo, na versão original, quando ele toca o tutti, né, que é isso, e depois quando ele repete exatamente igual de novo quando ele faz o Bach, para não colocar exatamente a mesma coisa, o Bach escreve, ele coloca algumas notas a mais e isso chama embelezamento, né? Não deixar a música óbvia, e que era uma coisa que era uma prática muito comum, como a gente também já falou em outros episódios, né? A música aqui, a partitura ela tem 60%, 50% do que é o resultado final musical. Então, a gente decidiu trazer das ornamentações que o Bach escreveu para cravo, colocando então a orquestra tocando e também nos solos. Então é uma versão, seria como se o Bach tivesse ornamentado a versão de orquestra e também a versão do solo desse concerto. É majestoso, né, esse primeiro movimento, né, como a grandiosidade da tonalidade Ré menor, né, expressa. Bom, agora vamos para o segundo movimento, talvez o mais conhecido de todos. Esse ficou eternizado pelo próprio Bach, eu acho, né, essa versão que o Bach fez depois, no romantismo, os pianistas continuaram tocando a obra, né? É uma das melodias mais lindas, né, que existe, eu acho. Eu gosto bastante desse movimento e gosto dessa versão do Bach. E essa é uma das poucas coisas assim que é uma pena que o original não foi em dó menor. Porque a versão em dó menor dele eu acho muito mais bonita, porque soa um pouco mais introspectiva, escuro. Bom, e pra gente ver essa diferença das tonalidades, ela em Ré menor seria...
Agora em Dó menor pra gente ver a diferença. Percebe como soa bem mais escuro? Em Ré menor ela soa um pouco mais aberta, apesar de ainda ser uma melodia muito bonita, mas eu acredito que ela em Dó menor, no oboé barroco, seria um pouco mais complicado de tocar. Sim, então, sim. então faz todo sentido. E o interessante é que a versão do Marcello, quando você olha a partitura, não tem... São algumas poucas notas brancas escritas e... Se você ouvir qualquer intérprete que tocar literalmente o que está escrito e ouvir, por exemplo, essa versão do Bach, é irreconhecível. Exatamente. Eu posso até mostrar Sim, aqui. por favor. Eu tenho aqui o início, como está no Marcello, né? Diretamente onde o solo do oboé entra, né? Que ele seria... O Marcello está escrito assim. Etc. E etc. E o Bach, o que ele faz? Na primeira, em vez de fazer, ele faz... Ele já faz uma finalização com, né, um acabamento no fim da frase. Depois, na segunda sequência, né? A sequência é quando a gente tem um padrão, por exemplo. Depois... São os mesmos intervalos, mas que eles vão descendo ou subindo, né, nas notas. Nessa segunda sequência, o Bach, que está escrito somente, o Bach adiciona mais, ele bota... E daí, de repente, ele... E, de repente, muito mais ainda... É a história de não contar duas vezes a mesma piada, né? Não é que na época eles tocavam, mas que a prática, o músico vendo aquilo, ele não ia tocar como hoje a gente toca, né? Se essa partitura chega para nós músicos, a gente vai tocar o que está escrito, né? E se colocar uma nota a mais, não, peraí, você está mexendo no texto, né? E naquela época, quando se falava em fidelidade ao texto, não é tocar as notas que estão escritas, né? A fidelidade ao texto é ter também o conhecimento no estilo, né? Então, o que o Bach fez aqui, na verdade, é um grande tratado de ornamentação e talvez, como não existia gravações naquela época, é uma forma de nos trazer um pouco, né, dessa prática, dessa ornamentação, né? É quase uma gravação de época, né? Todas essas notas que ele escreve, porque, enfim, inspirado no que era então o estilo da ornamentação italiana. Assim como também outras obras, o Bach escreve estilos de ornamentação francesa, mas aqui é muito rica, inclusive as ligaduras também, mostrando as direções das frases, né? E algumas coisas nós tivemos que adaptar, principalmente nessa ornamentação, para a linguagem do oboé. Porque, claro, ele escreveu pensando para teclado e algumas ligaduras e alguns intervalos não funcionaram tão bem. Exato. E aí tivemos que fazer algumas adequações aí
que o Bach nos perdoe. Mas ele mesmo fazia, é uma forma de ser idiomático, digamos, com o instrumento, né? Por exemplo, a gente vê coisas muito parecidas. Se a gente olha, essa partitura é muito semelhante como os grandes solos de sinfonias de cantatas, né? Ou áreas de oboé, que o Bach escrevia muito, era muito bem ornamentada, né? Mas, claro, utilizando a ornamentação tem que ir de encontro à idiomaticidade do instrumento e não contra, né? Deve ir a favor, né? Uau! Movimento brilhante, né? Vigoroso. É muito interessante como o Marcello intercala, então, né, os tutti, solos, né? É muito a ideia do concerto combativo, né? Do diálogo com o tutti, né? Que a gente tanto fala aqui, né? E o solista, né? E esse concerto ele tem bastante saltos e foi um desafio nessa velocidade e com esses saltos acertar as notas e, como eu falei, no oboé moderno, quando a gente tem registros, é a mesma nota, porém uma nota grave e outra aguda. No oboé moderno, a gente tem uma chave aqui que eu simplesmente aperto e a nota vem. Aqui é muita coisa de como eu mudo a velocidade do ar, como eu mudo a forma de assoprar. Então, ficar trabalhando com esses saltos foi um desafio muito grande. Assim. Acho que foram várias horas para construir isso. Mostrava também, né, a virtuosidade dos instrumentistas da época, né, também, né. Os compositores escreviam, sinal que alguém conseguia tocar, né, e tocava muito bem, né. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui? E são passagens muito sofisticadas, né, de sequências de notas não muito óbvias, né, e essa é a ideia mesmo, né, quebrar a coisa do óbvio, do banal, né, isso, talvez até por isso que o Bach tenha se interessado tanto por esse concerto. Bom, não é à toa que ele ficou, e ele está na literatura do oboé há séculos, 3 séculos pelo menos, né? E esse é um movimento que mesmo para o oboé moderno, ele tem a sua dificuldade. É difícil deixar leve e soar como se fosse fácil. Fluido, né? Fluido, essa é a palavra. Exato, porque na verdade esse último movimento é uma dança, né? Então, bom, o próprio Marcello escreve presto, então quer dizer que deve ser rápido, né? Não deve ser tocado. Eu já ouvi versões, né? Eles são... Isso não é presto nem aqui, nem em Nárnia, né? Porque é muito lento, né? Presto é rápido, né? Ele deve ser... E os andamentos barrocos tendiam a ser mais rápidos, né? E, claro, isso tem muito a ver, como a gente falou, da dança, né? Ela tem que ter a leveza, a fluidez, né, da dança e que, enfim... Tem muito a ver também com a música italiana, as harmonias também, né? A gente, diretamente, nesse movimento, a gente encontra, né, aquele ritmo italiano, né?
Aqui, por exemplo, tempo vem vindo nessa posição. 1, 2, 3, 1. A música, ela é como se mudasse a célula de compasso, a acentuação, né? Ela vem vindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque às vezes nos perguntam o que é mais importante na música do barroco. A gente acha que é o contraponto, né? A polifonia, né? Porque isso era a grande, né, inovação do período barroco. Mas não. O ritmo, a acentuação, o swing, isso é o que caracteriza de verdade a música barroca, né? A relação com a dança, né? Então, o máximo que a gente consegue explorar dos acentos, dos deslocamentos, né? Dessa riqueza, e é isso que também a gente tenta mostrar na nossa interpretação, né? Aproveitando todas as nuances que o instrumento barroco tem, que o cravo também, quando está fazendo baixo contínuo, a orquestra também, barroca. E aqui uma grande escolha, não de acordo com a partitura do Marcello, né? Mas na versão original do Marcello ele tem... Ela termina em tom menor, porque o concerto é em ré menor. Porém, existia uma prática da época que se chamava picardia, né? Cadência de Picardy, e que nessa finalização a música toda em tonalidade menor, porém o último acorde era maior, representando então a perfeição, a finalização, a conclusão. E casualmente na versão de Bach, o Bach se dá o trabalho de colocar o Fá sustenido mesmo, né? Então ele isso às vezes até faz soa assim como uma música mais antiga. Isso era uma prática muito comum da música do século XVII, né? E essa é uma escolha que a gente decidiu fazer de acordo com a versão de Bach e não com a versão do Marcello mesmo. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Érico Marques, grande oboísta, e que agora está se aventurando nesse universo, né, da música barroca. Com certeza virou uma paixão, agora não tem volta mais. Eu agradeço, foi incrível o trabalho e estamos prontos para mais. Ótimo. Agradecer também o Goethe-Institut, os nossos apoiadores, mais uma vez. E fiquem ligados aí nessa série que teremos muitos outros episódios interessantes, com conversas, ensaios, um mergulho realmente mais profundo na obra e curiosidades também sobre elas. Que daí a gente tem uma audição um pouco mais rica, né, e mais consciente, podemos dizer, né? Muito obrigado a todos e todas e até uma próxima.